Manso Meio, Deus abençoe sua vida, tá? Glória a Deus. Diz o texto, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Uma outra tradução, apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Vocês dizem amém? Podem assentar, por gentileza. Meus queridos, o que me chama a atenção no capítulo 15 de Lucas é a metodologia de Cristo, a sua intenção, o seu propósito. Jesus é o maior de todos os pregadores que já existiu e que existe até hoje. Jesus, as suas pregações são fantásticas, a sua metodologia de aplicar os seus sermões é de tirar o fôlego. Quando nós olhamos para o capítulo 15 de Lucas, nós compreendemos a intenção de Jesus em 3 propósitos. Primeiro, ele vai contar a história da ovelha perdida. Segundo, ele vai narrar a história da dracma perdida. E terceiro, ele vai contar a história de um pai que tinha 2 filhos, a saber, uma parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Quando olhamos para estas 3 parábolas, a primeira verdade que me vem ao texto do Carmozina é a seguinte: Jesus tinha um grande propósito. Quando Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, Jesus tem a intenção de conquistar a atenção dos homens. Porque cá para nós, essa história da ovelha perdida era uma história que interessava ao público masculino. Mas quando Jesus queria atrair a atenção das mulheres, ele usava contar a parábola da dracma perdida, que não era um assunto que chamava a atenção dos homens, mas a atenção do público feminino. Então Jesus tem propósito, Jesus tem métodos, pastor Fábio e igreja, para alcançar o seu público. Na ovelha perdida, ele conquistou o coração dos homens. Na parábola da dracma perdida, ele conquistou a atenção e o coração das mulheres. Mas quando Jesus tinha a intenção de conquistar a família inteira, ele logo contava a parábola do filho pródigo, que envolve a história de um pai que tinha 2 filhos. Então Jesus não quer apenas alcançar os homens, Jesus não quer apenas alcançar as mulheres, Jesus está interessado em salvar a família toda. Jesus está interessado em conquistar, salvar, libertar, transformar a história de toda a nossa família. Só quem acredita, levanta as 2 mãos, porque é pouca, e tem um rabo de glória a Deus, porque Jesus merece. Então Jesus tem essa metodologia de pregação: ganhar homens, mulheres, crianças, ganhar toda a família. O que me chama a atenção nessas palavras contadas por Jesus é que na parábola da ovelha perdida, Jesus ele diz que o pastor ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da ovelha que se perdeu. Por quê? Porque para Jesus uma única ovelha perdida vale tanto quanto as 99 que já foram salvas. Você perdeu da glória. Um perdido para Jesus vale tanto quanto essa igreja que está cheia esta noite. Porque Jesus não faz acepção
ovelha perdida, a ovelha se perde porque não tem senso de direção. Se você me pergunta quem foi culpado da ovelha se perder, eu te digo, os pastores da época, Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, que estavam corrompidos, que estavam apenas crescendo e enriquecendo, mas não se preocupavam com as ovelhas perdidas. Então Jesus de João 10, que vai dizer: eu sou bom pastor e darei a minha vida pelas minhas ovelhas. A intenção de Jesus era salvar as ovelhas perdidas. Por isso ele diz: eu sou bom pastor e darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Então a intenção de Jesus como pastor é resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, começando por Israel e depois chegando a cada um de nós. Mas no texto da dracma perdida, a mulher também foi culpada. É muito difícil nós tentarmos criar um paralelo para explicar quem de fato era aquela mulher. Alguém diz que poderia ser a igreja, outro diz que poderia ser os membros até mesmo de uma congregação, e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que a mulher, ela tem a intenção de acender a candeia, varrer a casa, colocar tudo em ordem, procurar a dracma até que ela foi encontrada, porque uma única dracma fazia falta na coleção de 10 dracmas, que era uma joia especial das mulheres judias da época. Mas quando nós olhamos para a história do filho pródigo, o pastor não foi culpado, a mulher não foi culpada, os crentes da congregação não foram culpados, mas o filho pródigo saiu por livre e espontânea vontade. Então, quando alguém sai sem ter alguém para colocar culpa, ele precisa voltar com as próprias pernas, porque existem momentos que as nossas decisões nos faz ficar fora de casa, fora do lar, fora da nossa habitação. Então Jesus conta a história do filho pródigo aqui neste texto de Lucas 15, versículo 11, dizendo que certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Diga comigo: 2 filhos. O mais moço dele disse: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E aí o texto continua dizendo: e ele repartiu os haveres. Diga comigo: e ele repartiu os haveres. O que me chama a atenção neste texto é: algumas traduções dizem que o pai repartiu bens. As traduções que são mais próximas do original grego diz que o pai repartiu haveres. Mas a escrita grega para este texto aqui não diz que o pai repartiu dinheiro, não diz que o pai está apenas repartindo propriedade, mas o texto grego desta palavra aqui diz que o pai repartiu para eles Deus. A palavra Deus no grego significa vida. Alguém perdeu de dar glória a Deus? O texto que temos no português diz que repartiu a vez, mas o texto grego diz que o pai repartiu entre eles Deus, repartiu entre eles vida. Porque para Deus mais
vida com dinheiro, aleluia, vai pegar e quando acabar tudo, a proposta dele é o chiqueirão dos porcos, a proposta do diabo, ele olha e coloca a comida de porcos e diz para você, na casa do pai você é filho, aqui no meu território você é escravo, e escravo não tem direito de comer nem lavagem de porcos. Ei, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, não sai da casa do pai, na casa do pai tem pouco fartura, lá no mundo só tem roupa, só tem chiqueirão dos porcos, o mundo não te serve, não te cabe. Diga para alguém perto de você, eu vou continuar na casa do pai. E para você que saiu da casa do pai, e o seu estado espiritual essa noite é como estar no chiqueirão dos porcos, querendo comer alfarrobas, mas ninguém me dá nada. Eu te amo olhando para você, está dizendo, vai morrer na droga, vai morrer na sarjeta, vai morrer na cachaça, vai morrer na prostituição. Você não é obrigado a morrer no chiqueirão dos porcos. O pai te espera, o braço do pai está aberto, te esperando de volta. Vamos glorificar a Deus, a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Só quem é grato por estar nessa casa, só quem é grato por estar na casa do Pai, levanta a tua mão na boca e debaixa a minha cabeça. Esta madrugada Deus me tomou dentro do quarto na casa da mãe. A única palavra que ele gritou para mim é gratidão, 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 gratidão. Eu disse a Deus, eu preciso de uma mensagem para o povo amanhã, mas eu não tenho nada de mim, eu nada posso oferecer. É o teu povo, me dá algo para falar com ele. E ele só gritava gratidão. Eu estou aqui dizendo, eu sou grato a Deus por ele me livrar do mundo da droga. Eu sou grato a Deus pelos grandes livramentos de morte que ele efetuou sobre a minha vida. Seja meu pregador da palavra, eu estou aqui pregando para você esta noite dizendo, o Pai não desiste de mim, de você. Então, irmãos, o Pai repartiu não apenas bens, junto com os bens, ele entregou a vida. Mas o Pai do céu, ele te deu livre-arbítrio para você decidir e escolher se você quer ficar na casa ou se você quer ir para o mundo. Ele é pai, não é carrasco. Ele não te força, não te obriga a permanecer na casa. Mas ele te deu tanto tempo e passando, diz a Bíblia que passando alguns dias, ele repartiu. Esses dias é o dia que é para você ter pensado. É a oportunidade que ele dá para o arrependimento acontecer antes de você cair lá fora no mundo. Então hoje à noite é tempo da gente cair em si enquanto ainda estamos dentro da casa e dizer, eu não posso sair daqui porque aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui presente mora é o melhor lugar, pregador Fábio, aqui é o melhor lugar. A casa do Pai ainda é o melhor lugar para se estar. Deus diz que o Pai repartiu os haveres, que no grego é Bíblia, isso significa vida. Passando ao longo dos dias, o filho mais moço, agitando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá ficou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Ele gastou o dinheiro. Ele gastou o tempo. Tempo que ele deveria estar na casa do Pai, ele gastou lá fora. O texto continua dizendo que depois que ele gasta tudo, vem grande fome naquele território. E quando vem a fome, ele vai para o chiqueirão dos porcos e trabalhar como apacentador de porcos. Diz o texto que a fome é tanto que ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você entra no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, sempre aparece alguém para pagar para você. É ou não é, pastor? Sempre aparece alguém com proposta, vê que eu pago para você essa noite.
Mas quando você se torna um viciado, um dependente, eles batem a porta na sua cara, te ameaçam porque você gastou tudo que você tinha. E você diz, eu já gastei tudo, mas de fato não gastou tudo. Você só gastou o dinheiro, gastou o seu tempo, mas você ainda está vivo. Você tem a maior riqueza, que é o dom da vida. Aleluia, a vida é a maior riqueza que o Pai nos entregou. Oh, glória a Deus. Só quem é grato pela vida, só quem pode agradecer a Deus pelo dom da vida que Ele te dá. Só que olha que o próprio, no chiqueirão dos corpos, ele deseja comer menino na nada. Aí sabe o que acontece com ele? Ele começa a perecer. E perecer aqui é entrar em estado de morte. Ele começa a morrer. Ele começa a definhar. Vai emagrecendo, defiando, morrendo dia após dia. Mas antes que a sua mente, a sua psique viesse a morrer, ele pensou consigo, dizendo assim, carregando em si aquela luz de esperança que só o Espírito Santo do primogênito pode trazer a nossa memória. Quando você pegou a porta para se enforcar, veio aquela luzinha dentro do seu cérebro. Não faça isso. Ainda há chance para você. Quando você pegou aquele copo de veneno, eu não sei para quem que Deus está mandando dizer isso, mas Ele sabe, não é endereço. Quando você pegou aquele copo de veneno para tomar, não era para você estar aqui esta noite, mas aquela luzinha que lá dentro, aquela pequena esperança, o Espírito Santo falou dizendo, não faça isso. Na casa do Pai tem pão. Quando o texto do próximo não é pão de trigo, não é pão de cevada. Pão aqui é símbolo de vida. Sabe o que o próximo estava dizendo? Eu aqui no chiqueirão dos porcos estou morrendo dia após dia. Mas na casa do meu Pai tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Na casa de Deus tem vida. Sabe o que o próximo estava caindo em si, pastor?
que não conhece de Bíblia, que tem preguiça de estudar, que sai acreditando nessa geração que surge de mestres, doutores, e aí diz que você não precisa dar dízimo na igreja. Deus me entregou algo tão forte nessa palavra, tão forte, que eu quero compartilhar com vocês. A história de um pai que tinha quantos filhos? Tinha 2 filhos. Se você pegar Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, você vai ver texto dizendo que o filho primogênito, isto é, o filho mais velho, que o urso precisaria ficar com dupla porção do filho mais novo. O pai em Israel tem a totalidade de 100% de uma propriedade, repartindo seus haveres com os seus filhos. Eu estou no texto. Repartindo seus haveres e seus bens, ainda em vida, o pai pegaria a dupla porção do primogênito. Sabe qual era a dupla porção para o primogênito? Nos tempos bíblicos, 60%. Porque a porção do filho mais novo, isto é, do pródigo, era apenas 30%. De uma propriedade, uma roseta de 100%, 60% dupla porção para o filho mais velho. 30% deve ser que a tradição judaica, pode estudar que vocês vão encontrar. 30% para o filho pródigo, que é o filho mais novo do texto. 30 mais 60 dá quantos? Quantos, vida real? Diga 30 mais 60. Diga 30 mais 60 é 90. E os 10%? Estão entendendo? Uma terra totalizando 100%. A tradição judaica divide 60% para o filho primogênito, 30% para o pródigo, o filho mais novo da nossa palavra. Mas o pai estava dizendo: 60% fica com o filho mais velho, 30% para o pródigo. Ele pode gastar o que ele quiser lá, porque eu não vou prender ele em casa, mas os 10% é meu. Ah, você não entendeu? Os 10% é meu. Deus está dizendo para alguém aqui: não pegue aquilo que não é teu. Os 30% é do filho mais novo na casa, 60% para o filho mais velho, mas os 10% é do pai. Os 10% dízimo é do pai. Por quê? Pergunta para mim por quê? Mais alto. Malaquias 3:10 traz dízimos e oferta para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Mantimento é pão, é comida, é alimento. Para que servir o mantimento? O pródigo, agora Deus está muito igual. O pródigo saiu de casa com 30%. O filho mais velho ficou em casa com 60%. E o pai reteve 10%. Com 10% ele engordou para o filho encerrado. Com 10% ele faz o maior investimento. Porque Deus pode entregar para alguém milhões. Se ele não vigiar, vai para o mundo, gasta tudo. Mas quando o pródigo gastar tudo que recebeu do pai e tiver cheirando os porcos, ele vai lembrar que o pai é um grande investidor. Ele vai lembrar que o pai pegou 10% para fazer banquete na casa e está dizendo: não cheirando os porcos nem vou te dar nada. Mas se você se arrepender, se você voltar para casa, aquilo que é o 10% que ficou na minha casa, se multiplique e alimenta uma grande multidão. Alguém pode falar mal do dízimo, alguém pode dar a pedra na igreja evangélica, mas essas pessoas que tacam a pedra, essas pessoas que profanam, que andam de sua pastor, que falam mal da igreja, quando eles caem na miséria, quando estiveram chegando no banco, só tem um lugar que me come, só tem um lugar que recebe eles. Quando a sociedade não quiser mais eles,
Costuma-se dizer que tem pessoas que é tão pobre que eles só têm dinheiro, mas não tem vida. Ei, os 10% fica com o pai. Você já viu que a gente gasta tanto com a gente, e a gente não dá dízimo para Deus, a gente devolve o que é dele por direito. E a casa de Deus sempre está aberta, sempre tem fartura. Meu Deus. Porque o pai sabe investir. Ele é pai. O pai investiu no que havia de melhor para poder dar o que tinha de melhor para o filho poder voltar. Era o pai dizendo: eu vou ficar esperando. Diz o texto que o pai avistou o próximo de longe. Por quê? Porque o pai nunca desistiu dele. Detalhe: na ovelha perdida, Jesus diz: na casa dos fariseus, já achei a minha ovelha perdida. Na dracma perdida, encontrei a minha dracma perdida. Na palavra do filho próprio, ele diz: é o meu filho que estava morto e reviveu. Detalhe: o diabo não podia dizer: a ovelha é minha, a dracma é minha, o filho é meu, porque o diabo não tem nada. Mas o pai estava dizendo na boca de Jesus: a ovelha é minha, a dracma é minha, e o filho ainda é meu. Irmã, não emprega o teu filho que está na mão do diabo. Não diga o teu filho de Satanás, o teu filho do diabo não. O teu filho é de Deus, o teu filho faz parte dessa igreja. Hoje ele não está aqui, mas amanhã ele vai voltar a estar aqui. Acredita só em ver, é um brasileiro. Você nunca vai ver ele dizer: é do diabo, ele falou: minha ovelha, minha dracma, meu filho. Aleluia! Será que você não entendeu? Você pode ter saído da casa do pai. Aleluia! Mas o pai vai para você e diz: é o meu filho. Aleluia! Ele só está morto, mas eu tenho o poder de devolver a vida. Aleluia! Eu preciso concluir dizendo algo para você. Quando o próprio chega, o pai corre e abraça. Porque o pai nunca te desistiu, o pai nunca desistiu. Correu e abraçou. Abraçou. Deuteronômio capítulo 21 dizia: se o pai tivesse um filho contumaz e rebelde, que envergonhou a família, saindo de casa, escandalizando o nome da família, quando ele tentasse voltar, ele deveria ser morto por apedrejamento na porta da cidade. Quando eu vejo o pai na parada correndo e abraçando o filho, quando ele abraça o filho, literalmente ele está cobrindo o filho, e ele está se colocando no lugar do filho, dizendo: o meu filho estava morto, eu dou a minha vida por ele, pode me apedrejar no lugar do meu filho. É o que Jesus fez quando ele desce na terra, vai para a cruz do Calvário, está dizendo: pode me entregar no lugar deles, pode me matar no lugar deles. É uma matéria, só quem acredita, só quem agradece a Deus por isso. Jesus morreu, te abraçou, morreu no teu lugar, por isso você está aqui esta noite dando glória a Deus. Venha prepara para o louvamento para nós encerrar. Olha que interessante. O próprio chega, quando ele chega e passa pela porta, minha prima. Mas isso é longe, né? Olha, Deus abençoe sua vida. Quando o próximo entra dentro de casa, o pai gritou para os céus: mata um novilho cevado. Existem vários motivos pela qual Israel se imolava, matava o novilho cevado. O primeiro deles, quando nascia um filho dentro de casa, o pai gritava para todo mundo ouvir: mata um novilho cevado, porque nasceu mais um filho nesta casa. Segundo, se você pegar Levíticos capítulo número 4, Levítico capítulo 4, você vai ver que lá é dito que quando o sacerdote cometia um pecado, quando o povo também cometia um pecado, quando um príncipe, isso fala dos reis, das autoridades, cometia um pecado, sabe o que o sacerdote
comunhão, festa da paz. Nessa festa de Levítico 4, era devolvido para os pecadores o perdão. Podemos se arrepender diante de Deus. Deus gritou para o sacerdote, para o perdão dos pecados do sacerdote, para o perdão do pecado do meu povo nesta festividade e nesta reunião. Mata o novilho, porque na morte do novilho eu perdoo o pecado dos sacerdotes. Na morte do novilho eu perdoo o pecado do povo. Na morte do novilho eu perdoo o pecado dos príncipes. Você não entendeu? Esta é uma noite especial. O Senhor está dizendo: eu não sei você que eu prego, você que é pastor, cometeu alguma falha, e o diabo vai dizer para você: deixa de ser pastor, deixa de ser pregador, deixa de ser obreiro, vai continuar nos blocos. Eu tenho que dizer: sacerdotes, obreiros da casa do Senhor, não é para voltar para o mundo, é para se humilhar diante de Deus. O novilho já foi molado, o novilho já foi molado, não precisa sair da presença, é só se humilhar e abraçar o perdão de Deus. Povo da igreja do mais seminário, que ouve esta noite, se cometeu alguma falha, é noite de se humilhar, é noite de descer, colocar o pó, se humilhar, porque ainda há esperança. O novilho já foi molado, o chiqueirão dos porcos não vai ver você lá, o chiqueirão dos porcos não vai te abraçar, porque você vai permanecer, porque o novilho já foi molado. Eu recebo a graça de Deus aqui. Terceiro, se coloca de pé, por gentileza. Terceiro motivo por que o novilho morre. Meu pastor, quando era a época de consagração ministerial para sacerdote, eles matavam um novilho cevado, que é um novilho de formação para tudo. Porque isso fala da força ministerial do sacerdote. Assim como Cristo é representado pelo novilho, pelo touro, o Evangelho de Marcos descreve força, poder, dinâmica, força para caminhar. Por isso que em Marcos você vê, imediatamente ele foi expulsou o demônio, imediatamente ele pulou para o lugar, imediatamente o servo que não se cansava tinha força imperial. E para eles receber força, precisavam matar o quê? Um novilho cevado. Quando em época de consagração sacerdotal, Pedro diz, no capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro, ele diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Então o sacerdote hoje não é apenas pastor. Eu prego para uma elite sacerdotal. Aleluia. Você é um sacerdote na presença de Deus. Onde estão os sacerdotes? Levanta a mão. Todos você, toda a igreja, eles vós sois nação santa, sacerdócio real, que declara para a morte. Em época de consagração sacerdotal, se matava um novilho. Detalhe interessante é que quando o novilho morria, o peito do novilho e a coxa era dada ao sacerdote. Por quê? Por causa do seu esforço ministerial, do seu posicionamento, a sua dedicação. Então eles uniam o peito e a coxa. E para os sacerdotes que houve esta noite, o Pai matou banquete de novilho para você esta noite. Tem peito e tem coxa de novilho sendo ofertado esta noite. Cara, que coisa tremenda, interessante, que no peito do novilho nós recebemos o amor de Deus. No peito do novilho você é amado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda vez que ele crê na beleza, mas tenha a vida eterna. Porque Deus te ama. Hoje é noite de comer peito de novilho. Também comi a coxa do novilho, porque no peito nós somos
Ele vê você chorando.
Aleluia, meus irmãos, os que estão aqui na frente ou que estão aí ao fundo, desejam reconciliar com o Senhor, aceitar a Cristo. Esse é o momento oportuno, voltar para a casa do Pai. Nós seguimos juntos, irmãos, nessa alegria. Dá vontade de ficar aqui, né? Dá vontade de ficar. Sentir o seu coração, precisa voltar para a casa do Pai. Esta é a hora. Essa é a hora que nós vamos lembrar agora para que fique aqui à frente. Nós oramos por você. Afinal do mundo, você pode nos dobrar também. Nós oramos por você. Às vezes, por alguma razão, você sente que você não está tão perto assim do Pai. Então, esse é o momento. Temos que voltar. O Senhor nos exortou nessa noite. Precisamos estar na casa do Pai. Ele está de braços abertos para nos recepcionar. Então, final, depois nós estaremos aqui diante de nós e dá vontade de ir embora, né? Um culto maravilhoso. Lembrando só os irmãos que terça-feira nós temos na sede um culto de ação de graças ao nosso Deus pelo 4º ano de pastoreio, pastor Maxwell, no campo de obrigado, som estava tremendo. E nós saímos lá, todos que puderem ir, vamos lá adorar o Senhor, pega o seu meio de transporte e vamos lá adorar o Senhor junto com o nosso pastor, agradecendo a Deus pela vida dele, por esse período frutífero em que ele está cuidando de todos nós. Deus está cuidando de todos nós através do seu servo, pastor Maxwell, aqui em Homem de Moura. Lembra aquele assim, ó? Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano para mim, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quem lembra desse? Minha esposa, só eu. Armando Filho. Ele vai estar lá louvando ao Senhor. E tranquilo, eu vou cantar o ano inteiro. Ele vai estar lá louvando ao Senhor, é uma bênção. E você vai lá, vamos adorar o Senhor. Ele louvou o Senhor lindamente. Ele vai estar lá na quarta-feira, Armando Filho, louvando ao Senhor. Mas contando, o Espírito Santo está lá. Vamos lá. Amém? Os demais avisos são os rotineiros. Vamos passar aqui, nós somos rotineiros do Brasil.